Esse é o seu problema. Você quer fazer do jeito que você quer e me busca e faz campanha para eu te atender, só para te satisfazer os seus desejos. É mais que isso, meu filho. Eu quero você aqui comigo. E foi assim que eu provei na minha vida. Vídeo começar, deixe seu like, confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o vídeo. Você sabia que a gente passa os dias, não é? E vem, por exemplo, ultimamente, não é? A gente, principalmente nas grandes cidades, vamos falar de grandes cidades como aqui São Paulo e outros, a gente vive nessa correria atrás de cumprir os nossos compromissos, de ter tempo para fazer todas as coisas. A gente sabe que tem uma correria aqui, é uma pressão ali para você poder dar conta de tudo que você tem que fazer, e de repente, no meio desta correria, a gente só fica entretido com isso, e é onde mora o perigo, porque você tem que ter um equilíbrio muito bom para poder ter uma conduta boa de não ferir ninguém, não é? De poder estar no meio da correria, resolvendo as tuas coisas, resolvendo as coisas do seu trabalho, com os problemas que a gente tem de cada dia, ou que já vem carregando ao longo de uns tempos, e você tem que administrar tudo isso, não é? E aí é onde a gente vê, né, irmãos, impressionante, a gente vê como que está as coisas, e como que está se esfriando aquele afeto pelo próximo, respeito pelo próximo, não é? Tem que pensar muito na hora que a gente está com a correria, na hora que a gente está querendo resolver as nossas coisas, e nisto o amor está se esfriando, porque você perde aquele respeito, aquela honra pelo próximo, não é? E maltrata muitas vezes, e daí pode ser pior do que um assalto, pode ser pior do que uma outra coisa, porque você pode acabar numa violência, você pode ter um tamanho de um problema enorme, como já apareceu na televisão, com essas buzinadas que dão aqui, bem, um rapaz saiu do carro e atirou, não é? Você viu? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, ter prudência, ter sabedoria, pensar. A gente até pensa, muitas vezes pode até pensar, mas o nervoso, a pressa, se é porque você está com uma urgência, tem que chegar naquela reunião da empresa, tem que chegar no horário que você marcou para cumprir os teus compromissos, está com pressa porque você quer resolver os 3 compromissos. Hoje eu penso assim, se não dá para resolver 3, resolve 2, marca 2, não é? Conheça a cidade, o local que você vive, a distância que você leva para isso, conte com o imprevisto que acontece, não é? E marca com prudência, certo? Porque quando você sai e marca, não, vai dar, aquele tal negócio, às vezes não vai dar, e para dar, pode até ser que dê, mas até ali você cometeu um monte de coisa aí que você não deveria ter cometido, xingou gente, tomou xingo, quase saiu na briga, passou por tantos perigos, não é? Enfim, coisas desse tipo, isso que está esfriando a pessoa. E você sabia que é isto que nós, como cidadãos dos céus, né? Deus olha essas coisas na nossa vida, e aí é onde a gente fala, por isso aí eu acabo pecando, porque a gente muitas vezes não administra o tempo, não olha estas coisas, e não tem aquele discernimento, e acaba tomando decisões ou fazendo coisas, marcando coisas que você sabe que vai se enrolar, e aí vem o nervoso, vem o desespero. Está entendendo, irmãos? Está entendendo? Uma coisa lógico, posso marcar 2 como ia dar certo, deu um imprevisto, a gente ficar nervoso, natural, tudo bem, aconteceu. Você tem até que prever isto, na verdade, mas vai muito do nosso posicionamento, principalmente nós, cidadãos dos céus, pessoas em Cristo,
Porque eu fico pensando, como Jesus agiria nesse momento? Como um servo de Deus age nesse momento? Não é? Então é difícil. Eu confesso que muitas vezes eu estou lá, eu também saio, não só de carro, mas outras coisas. Eu falo, oh meu Deus, já era para dar certo. Não é? Você cai no nervoso, você cai, as coisas são assim. Essas são as tais aflições, umas das, não é? Que aonde se a gente não vigiar, a gente se enrola com ela, entendeu? Então vale aqui para você, já fazendo parte das promessas de Deus na nossa vida que se cumpre, não é? Mas do que a gente ter sabedoria. Por isso que é importante, viu, irmão, a gente orar de manhã, orar todo dia. Não saia de casa sem falar, Deus, me dá sabedoria no meu trabalho, nos compromissos. Pede ajuda ao Espírito Santo, não é? Planeja o seu dia para que dê tudo certo. Amém? Então vamos lá, tá? Só para você entender e a gente ter, muitas vezes quando a gente reclamar ou abrir a boca, pensa nisso, né? Olha só, Deus fez tudo certinho, mas um coração contrito e quebrantado, Deus jamais desprezará. E eu quero compartilhar com você, diante disto, Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21. Eu vou ler só o primeiro e o segundo versículo. O primeiro e segundo versículo aqui. Visitou, versículo 1 de Gênesis capítulo 21. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera. Preste bem atenção. Visitou o Senhor a Sara. O Senhor está dizendo, a palavra está dizendo, o Senhor visitou a Sara. Só que aqui a gente vê que tem um modo. Deus falou que ia fazer uma visita, certo? Por exemplo, Sarita, eu vou te visitar daqui tantos meses, em tal horário, em tal lugar, certo? Vamos combinar aqui, fechou? Desse jeito, está fechado. Então até lá, viu? Até lá. Então visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera. E o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Algumas traduções vai falar que o Senhor foi bondoso com a Sara, tá bom? Cumpriu, ou foi... Porque quando eu cumpro algo que eu falei para você, então automaticamente você vai olhar para mim e falou, não é? Olha, cumpriu. No meu serviço, por exemplo, quando eu cumpro os prazos, quando eu cumpro a pontualidade, eu recebo lá a análise e fala, pontualidade, cumpriu, foi gentil, foi bondoso, atencioso, certo? Então nós cumprimos, então o Senhor cumpriu, então o Senhor foi bondoso, o que lhe havia prometido. Versículo 2, Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice. Preste bem atenção, no tempo determinado, num tempo que o Senhor falou, vai ser um exemplo aqui, né? Você, Fátima, vai receber uma casa nova em outubro de 2026. Quanto tempo tem isso? 1 ano e uns 4 meses aí, por aí, 3, 4 meses, certo? Se o Senhor falou isso para você, eu quero te convidar a você pensar, como que vai ser isso até lá? Primeiro, eu não sei se eu vou viver. Vamos olhar por mim, certo? Que nem aqui, quantos já assinaram casa própria na construção e falou assim, não é? Que nem aqui nós estamos vivendo, alguns aqui já fizeram isso. Você comprar o prédio na planta, você só vê o sonho lá, a planta está desenhada. É isso mesmo, Sarita, né? Arquiteto, está tudo ali feito, tudo projetado, certo? Sim ou não? E aí, vai ficar pronto daqui quantos anos? A promessa da construtora, 3 anos. 3 anos. Se é 3 anos ainda, eles atrasam ou pode ser que antecipa. Não sei, é raro antecipar, mas geralmente atrasa. Certo? Mas você sabe se você vai estar vivo até lá? E para chegar até lá? Como é que você vai chegar? Você vai estar com 2 pernas andando? Como é que você vai estar? A tua saúde? Como é que você vai estar? Como é que vai estar a tua situação financeira até lá? Quando te entregar o apartamento, você vai ter o dinheiro para pagar as chaves, pagar a intermediária,
fazer o financiamento no banco, ou vai ter o dinheiro para pagar à vista, não sei qual foi o combinado, o tratado, ou se pagou à vista, você vai estar para ver os 3, 4 anos? Quem pode te garantir isto? Pois é, neste caso aqui, quero convidar você a pensar, veja se não faz sentido. Se Deus falou que foi no tempo determinado, preste bem atenção no que o Senhor está falando para você. Você vai viver para ver essa promessa. Ô glória! Ô glória! Ô glória! Eu quero separar para você o quando se profetiza e o quando Deus avisa e fala assim, ó. Tem a profecia que eu quero, deixa eu explicar isso. A profecia que fala, olha, eu profetizo, Fátima, em nome de Deus, isso é diferente. Que Deus vai te dar uma casa. Eu falei o tempo? Não. Eu estou lançando, estou sendo um profeta, anunciando algo que vai acontecer, mas não te dei o tempo. Pode ser que isso aconteça, pode ser que não. Pode ser que essa casa é a tua casa lá que você já vai, não é? Ou a minha casa que já está garantida lá no céu, a gente já sabe, isso já está escrito. Mas Deus não é Deus de confusão, amém? Quantas vezes assim eu falo, Senhor, eu profetizo, porque eu crio um sonho. Essa profecia, ela está baseada num desejo, num sonho a se concretizar. Eu tenho que dar passos para isso também, amém? Tá, agora quando Deus determina, porque a palavra está escrito o quê? Determinado. É a minha diferença. Lembra, eu não sei se vocês conhecem, que essa de Sara, acho que eu estou falando aqui, a maioria conhece a história de Abraão e Sara, conhece? Quem não conhece, está aqui um pequeno espólio. Eles casaram, mas nunca tiveram um filho, e quando Deus visitou Abraão e Sara, eles estavam velhos. Abraão já não tinha mais, né, aquela vitalidade assim, e Sara, a Bíblia diz que já encerrou seus costumes de mulher, ou seja, já foi tudo, não é? Não tinha mais aquele parecer. Está dando para entender, né? E aí Deus, você viu como que Deus age? Ele pega a pessoa e fala assim, mas não tem mais jeito. Preste bem atenção nisso. E o Senhor entra e fala, daqui 1 ano eu vou te visitar. Presta bem atenção no que Deus está falando. Se o Senhor usar a boca do profeta e revelar, ele vai falar, ó, mas toma posse, viu? Às vezes, né? Eu falei aqui no sentido para dar exemplo, para ilustrar a palavra, mas e se Deus está falando, marca aí. Se acontecer, você vai falar, ó, só lembra de dar o testemunho. Você vai falar, Deus falou, não é? Que daqui 1 ano vai acontecer. Aconteceu, olha só, em outubro estou com uma casa nova. Já pensou, Fátima? Toma posse em nome de Jesus, eu creio. Aí sim, eu profetizo com fé. Amém, irmãos? Amém? Amém, queridos. Glória a Jesus, tá? Então, olha só. Se Deus falou, vai acontecer. Tem alguém aqui, eu acredito que tem, tá? Eu sou um deles. Que Deus falou algo na sua vida e aconteceu? A Sarita mesmo testemunhou domingo. Está despachando caixa, que não entendemos os mistérios, né? Vai despachar a caixa. Você fala assim, Deus é assim mesmo. Você fala, mas igual falaram para mim, você vai ser pastor e vai, mas é pastor para ter uma igreja. Pastor é a igreja. Deus te chamou com isso. Deus me chamou, viu, irmãos? Com responsabilidade, com tudo. Eu falei, na época, tímido, na época, calado, sem condições. Eu falei, o que é isso? Há 40, mais, né, tá fazendo? Uma pessoa estava fora da igreja. Eu entrei numa casa, estava lá, eu já contei isso aqui, eu já contei isto, né, há uns tempos atrás. Eu gosto de dar muitos esses testemunhos meus, para você entender o que acontece, porque o que eu falo aqui, com certeza eu tenho experimentado, amém, irmãos? E eu creio, essa palavra falou muito comigo, até inclusive porque eu achei até interessante, e eu falei, Deus, é essa palavra mesmo? Porque assim, é aquilo que Deus quer para a nossa vida. Eu tenho certeza que talvez você já tenha feito esta pergunta. Fala, mas Senhor, eu tive aquele sonho, o Senhor falou comigo, não sei de que forma em sonho, o Senhor falou comigo através da boca do profeta, que nem para o rei Ezequias, na época do seu reinado,
Ele pegou um câncer, e só que o profeta, Deus levantou o profeta, que me falha o nome dele agora, foi lá e falou assim, ó, Deus manda lhe dizer que você só tem 15 anos, porque você está com câncer. 15 anos de vida. Deus deu até os 15 anos. Mas o que esse homem fez? Entrou no desespero. E sabe o que ele fez? Pôs tudo em ordem, se voltou para Deus, começou a buscar. O profeta voltou, agora você vai viver mais. E ele viveu mais. Ele não deixou de morrer. Mas se era de doença, se o câncer, o que foi, porque a morte ela vem, Deus permite, se é por doença ou por velhice mesmo, porque os órgãos envelhecem, mas vai chegar o dia. Mas Deus prolongou mais os dias de vida, ele não morreu em 15 anos, ele viveu mais ainda. Amém, irmãos? Aleluia. Então preste bem atenção quando Deus determina e dá a ordem. Quando Deus te dá um sonho, ou quando Ele fala, vou fazer isto, a sua oração tem que ser assim, Senhor, eu quero cumprir este propósito. Começa, Senhor, me mostrar os caminhos, e Deus vai começar a mostrar. Porque quando Deus fala a longo prazo, você tem que se preparar. Amém? Agora Deus vai cumprir? Vai, porque Ele não falha. Eu tenho um texto aqui poderoso escrito que Deus não falha na promessa. Não falha. Israel, Hebreus, Deus prometeu que ele seria uma nação. Foi, está aí, ó, constituída. Irmãos, você está vendo Israel perder guerra ultimamente? Não, eles já perderam já. Mas você viu que até hoje a promessa que eles vencem, irmãos. Mas eles vão sofrer, né? Quando Jesus vier e reinar o anticristo, eles vão sofrer. Mas é um povo que está garantido, é um povo que Deus ama. E Deus, como assim, Ele nos ama também, amém, irmãos? Mas deixa eu te falar uma coisa, é promessa, irmãos. É promessa. Se Deus colocou na sua vida que você vai fazer isto, você vai fazer. Como eu disse, há mais de 40 anos atrás, eu estava fora de igreja. Eu estava de olho numa menininha que vinha em casa, era amiga da minha mãe, a igreja era em cima da minha casa, eu achando que eu ia namorar ela, mas não sem ir para a igreja, porque eu não queria ir para a igreja, estava fora. Eu fui acompanhar ela, que ela falou, vamos comigo aqui na casa de uma irmã, tal. Fui lá, levei, sem saber de nada, e fui lá, cheio de conversa, totalmente em outra situação. Eu desço umas escadas, quando chega na casa daquela irmã, aquela irmã sai na escada, olha para mim e fala assim, eis que Deus mostra, até, meu Deus do céu, isso aqui é muito forte para mim. Deus mostra o quanto eu vejo você bem assim, assim, assim. Ela começou a falar da minha vida. Tem se cumprido? Sim. E ainda porque ela falou diversas coisas. Vai se cumprir. Aquilo foi, nunca, tanto que eu nunca esqueci disso, irmãos. Nunca, igreja, nunca. Eu não lembro mais da fisionomia daquela senhora, porque foi até inclusive, quando eu já tive essa experiência várias vezes, mas muito forte assim, foi essa, acho que umas 3 vezes. Uma foi no monte, que também uma pessoa apareceu ali, e na hora eu tive medo, e o Espírito Santo falou, não curve-se diante de mim, porque eu vou falar desse jeito, nunca vou esquecer. Eu subi o monte, mas não vi como eu desci. Só sei que eu estava cheio de barro, com terra até dentro do ouvido, mas eu desci o monte. E essa vez eu estava lá, e quando eu fui descer as escadas, assim, era aquelas casas que vai descendo a escada lá no fundo, ela foi falando isso, quando eu chorei, eu caí num jeito, eu fui cantando a moça e voltei mudo. Você entender? Que eu não estava mais nem pensando na moça. Eu fiquei assim, que eu estava, vamos lá, no Brasil a gente fala, estava em parafuso. O parafuso não sabia se enroscava, estava, né, soltou tudo e falou, vamos ver se você aperta e sabe pôr no lugar, tipo assim. Mas Deus cumpriu, irmãos, aquilo se passou muito tempo, de quando ela falou, Kevin, de quando ela falou, aconteceu muita coisa, até suicídio da minha vida eu procurei, foi muita coisa, foi uns 30, 40 anos aí por aí, porque era mocinho, acho que era assim da idade do Kenner aqui, sabe? Quando você tem 18, 17, não, 16, 13, menino, 13 anos desse tamanho, Jesus amado, tá um moção, mano, olha,
18 eu não te daria, porque eu não vi você falando de... Eu não sei também como funciona para os venezuelanos, se alista aqui, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, eu devia estar uns 16 anos nessa época. Eu lembro, eu não tinha nem passado pelo exército aqui para me alistar. Eu lembro disso. Eu não tinha nem... Não, tinha mais ou menos 15 anos, porque eu não estava nem trabalhando ainda. Nem trabalhando. Eu comecei a trabalhar com 15 anos. Setembro de 85. 15 anos. Olha só, gente, quanto tempo e vem se cumprindo tudo que ela falou. Mas as lutas têm continuado. Ela falou que me via bem. Aí eu olho e falo, ai Senhor, esse bem até eu tenho aprendido a entender. Porque tem hora que eu estou mal. Eu falo, como que é? Porque você viu como a gente é? A gente pensa que bem, Judite, é só você estar. A gente não quer uma palminha, não quer uma bufetada, não quer um problema. Não. O bem, Anísio, que Deus está falando, é que se eu olhar, glória, Senhor. Obrigado, Pai. É essa força que a gente tem para estar aqui, falando de Deus, enquanto muitos estão desistindo. E a gente não desiste, por mais que seja luta. E quando quis desistir, Deus falou, é porque você não olha para mim. É porque você não me ouve, não faz o que eu falo. Eu tenho que deixar muitas coisas que não era para você passar. Desculpa falar assim, irmão, porque eu estou voltando lá atrás, no momento que Deus falou comigo muito forte. Eu lembro. E quando eu falei assim, Deus não se importa mais comigo, vai acabar com a minha vida. Porque aquilo que Deus falou não vai acontecer coisa nenhuma. Já era para mim, e eu passei pelo que passei, e Deus colocou no meu coração e falou, você não escuta, seu víbora. Arrepende. Aleluia. E quando eu fiz isso, dali Deus começou a mudar muita coisa, irmãos. Eu só tenho a agradecer a Deus porque eu estou vivo até aqui. Eu sou pai de família, coisa que eu jamais, eu falei, nunca vou ser pai de família. Eu falei isso. Eu falei, eu nunca vou ser um pai de família, porque eu sou um besta, quadrado, miserável, derrotado. Era por isso que eu fui para o... E aí, você sabe que eu passo pelo lugar que eu quis me suicidar até hoje. E eu sempre glorifico a Deus. E as profecias daquela moça tinha dado, e eu passei por isso. Como que eu estaria bem? Mas se Deus falou, você vai viver. Era para eu ter morrido, mas Deus aí me chamou, mesmo para perto, me deu aquela bronca. E Ele falou, você não me ouve, você não me escuta. Esse é o seu problema. Você quer fazer do jeito que você quer e me busca e faz campanha para eu te atender, só para te satisfazer os seus desejos. É mais que isso, meu filho. Eu quero você aqui comigo. E foi assim que eu provei na minha vida. Quando eu fiz isso, pergunta se eu tive que fazer mais 200 jejum. Não. Para ter isso, não, irmãos. A gente faz uma campanha, é bom demais, porque a gente tem que aprender uma coisa: não pode buscar o Deus da promessa. Você tem que buscar a Deus pelo que Ele é, a promessa que Ele já deu. Eu não posso buscar e jejuar só pelas promessas se cumprirem na minha vida, mas eu tenho que buscar o Deus que já prometeu, que Jesus já está aqui, escrito em João 14, falando, eu vos preparei, vou na frente e vos preparei morada, eu vou voltar para buscar vocês. Está aqui, isso aqui vai acontecer. Está falando o tempo e a hora? Não, mas tem os sinais para nós percebermos. Mas vai acontecer. Quando falaram do dilúvio, nunca havia dado um toró daqueles para inundar a terra. Duvidaram. E aconteceu, porque Deus cumpriu o que Ele falou.
Deus está falando o seguinte para a igreja nessa noite: eu vou cumprir a promessa. Se eu anunciei a você, se para você não tem condições nenhuma de você adquirir uma casa, de você adquirir, ou seja, chegar nesse sonho, nesta promessa, é daí que eu vou fazer, porque Deus cria aquilo que não existe. Ele abre caminho, Ele abre portas, Ele tem o poder, Ele chama, está escrito, Ele chama a existência aquilo que não existe. Então Deus vai pegar no meio desta situação. Pode ser que a sua vida esteja falida, esteja sem condições, sem poder para isto, mas Deus está falando que Ele te abençoa, que Ele vai fazer, que é para você olhar para Ele. Não ajude Deus, o que Deus quer que você faça. Seja obediente, seja fiel, tenha fé, confia nele. Por isso está escrito: ô homens, ô gente, vocês estão ansiosos por quê? Não andeis ansiosos com coisa alguma. O vosso Pai que tem sustentado os pássaros que estão nos céus, ou seja, sustenta tudo isto, quanto mais vós que sois imagem e semelhança de Deus, filhos dos Deus. Deus destaca isso. Amém? Deus cuida de você. Não olha não para o vento e para a maré. Aleluia. Passa por eles. Está na turbulência? Passa pela turbulência. Eu acho interessante, e Deus deu essa graça para o homem inventar o avião que passa pelo meio daquela turbulência. E você, quando está dentro dele, você sente um negócio. Eu não sei, porque eu nunca andei, não faço questão de andar. Sei que um dia posso andar e vou andar, não é? Mas assim, eu vou falar: Deus, olha, essa turbulência vai me fazer orar bastante. Eu acredito ou senão eu vou me dopar para ir dormindo daqui até lá. Mas quem passa pela turbulência sabe que aquilo dá medo. Mas o homem, irmãos, Deus deu o poder para eles de fazer, para passar pela turbulência. Que interessante, Deus deu o poder e eles têm capacidade de fazer um avião passar pela turbulência. Magnífico. Então quer dizer que Deus não deu graça para o homem? Formou o homem? Sim, Ele formou e deu graça para que o homem passe pelo deserto, passe pelo vale da sombra da morte, passe pelos mares. Deus vai estar com ele. Deus deu graça para eu e para você resistir os dias maus de turbulência. Oh glória! Agora, só que como um avião precisa de manutenção, como os homens vão lá, eles buscam isso, deu para entender? Eles se interessam, é o serviço, é o trabalho, ou seja, eles têm que cuidar disso, senão dá um problema enorme. Se por falta de manutenção, se por falta de cuidados, há um defeito que der lá que seja humano, o avião cai. Por falta de manutenção, sabe? A gente sabe que nem tudo é perfeito, existem falhas que nem eles preveem. Mas se você faz isso agora, então não faz sentido o que a Bíblia fala. Irmãos, revestivos do Espírito Santo. Orai sem cessar. Olha, examinais as Escrituras, porque elas testificam de mim. O que o Senhor está falando? Busca, vem sempre comigo, porque você vai. Deus não vai te tirar do vale da sombra da morte. Deus não vai te tirar do meio da tempestade. Deus não vai te tirar do meio do deserto. Deus vai fazer você passar. Você está blindado pelo Senhor. Por isso o Salmo 91 diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Olha que glória, igreja. Não será atingido. Amém, irmãos? Encerrando a palavra, deu para entender? Deus não vai mudar nunca. Ele não retarda a sua promessa. Segundo Pedro, eu vou com você aí porque vai mais rápido. Olha, o que está escrito aqui, igreja? Não retarda o Senhor a sua promessa. Peraí. Você está entendendo que o Senhor não atrasa, não demora, Ele não prolonga, Ele não antecipa. O que Ele falou é no tempo dEle. Não retarda o Senhor a sua promessa. Como alguns julgam demorado. Alguns julgam, Senhor. Sim ou não, igreja? Eu falo por mim, não sei você. Acho que você não faz isso. Eu sou o único aqui. Deus me perdoa. Amém. Estou brincando só para chamar a tua atenção. E eu falei isso para Deus e Deus me respondeu com essa palavra.
Quando eu vi esse versículo aqui, eu falei, misericórdia, eu preciso ler isso aqui. Irmãos, a gente precisa ler a Bíblia. Quando você busca Deus, Deus te leva em versículos que Ele vai responder. Irmãos, eu posso falar isso para você, Deus vai te responder. Esse versículo, eu recebi uma devocional, ele não estava aqui, mas eu fiquei vendo no meu coração, eu falei, puxa, olha só como é bom. Por isso que o Espírito Santo faz lembrada, né? Porque é difícil você guardar a Bíblia toda na cabeça. E eu fui, consultei a referência, e eu vi, falei, meu Deus, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum. E aí Deus está explicando aquilo que você está julgando que é demorado. O Senhor está falando assim, olha, você está achando que é demorado? Querido, pelo contrário, o que você acha que é demorado, eu tenho o meu tempo, ele já está escrito. Só não te falo porque se eu te falar, Deus sabe como que você vai agir. Pode agir errado e Deus não quer. Então ele está falando assim, Ele é longânimo para convosco. Calma, você está sendo preparado, Ele vai te ensinar mais coisas. Só te falou o que vai acontecer para você se preparar. E você sabia que Deus olha isso, a gente vai se preparar? Deus olhou para Abraão e honrou Abraão em 2 etapas. Esta, que ele foi obediente, e depois quando ele teve o filho, porque ele foi promessa de ser pai de muitas nações, ele olhou o quê? O coração de Abraão para entregar o seu único filho, com todo esse problema que deu, tomou o caminho errado, a mulher fez a cabeça dele, ele foi lá, deu um B.O., depois de tudo isso, aí Deus fala, me dá teu filho, ele, peraí, imagina que eu falo, meu Deus, depois de tudo isso, mas ele honrou, e a Bíblia fala que isso lhe foi imputado. Nossa, isso foi lhe reconhecido. Esse foi reconhecido um herói de fé. Esse Deus falou assim, esse imputado como justiça. Deus falou, este é ponta firme, este eu me comprazo nele, porque ele é fiel para entregar o seu único filho. Amém, irmãos? E Deus não vai te dar uma bênção para te tirar. Deus estava, a princípio, à primeira vista, parecia que Deus ia tirar. Falou, como que pode ser? Imagina o questionamento. Mas ele foi lá, se Deus, assim Deus também assim retira. E Deus olhou, só quis olhar o coração. Quando chegou no momento, na hora certa, Deus ainda deixou ele pegar para fazer o ato. O Senhor pode parar. Oh glória, isso é muito forte, igreja. Eu estou me segurando para não derreter aqui em choro. É muito forte. Aí Deus fala, e estava mostrando que Deus ia fazer isso com o seu filho Jesus. Oh meu Deus, esse Deus não ia poupar, e não poupou até morte de cruz por nossa causa, mas poupou Isaac. Aleluia. Então por isso que Deus espera, Fátima, espera, sabe, gente? Espera o processo, aguarda. Tá difícil a situação, gente, tá difícil, eu sei porque eu estou vendo a situação, tá difícil, parece que eu não vou sair de novo, eu já passei por isso outra vez, o mar é grande, sempre é assim, a gente está sempre em situação desfavorável, e Deus está falando, eu vou fazer, amém, igreja? Aleluia. Então está aqui, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então Deus está tratando, porque esse arrependimento é coração contrito e quebrantado, que Ele não vai desprezar, e com a bênção que Ele está te dando, para você não se perder com ela, amém? Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Você tem noção disso? Deus procurou, Ele fez uma promessa para Abraão, você viu isso? Porque assim, olha, irmãos, é você pegar a pessoa e falar assim, todo mundo está falando, ela não serve, já era, está velha, não produz nada, e Deus fala, daqui eu vou fazer, mas eu juro que eu vou fazer. Aí Deus fala assim, para que eu não minta, não volte atrás, eu quero alguém maior que eu. Não, Ele procurou, não achou, sou eu e eu mesmo. Deus é imutável. Entende isso, venezuelano? Deus não muda nunca. O que Ele lança a gente chama de imutável, sem mudança. Ele está falando assim, eu vou levar esse papel para você em 10 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, você viu? 9, quase que eu vi. 10, mas vai vir no 10. Ele não muda. Você viu que eu antecipei? As minhas eu vou falar assim, não faz mal eu levar em 7. Não, é em 10. Deu para entender? Que bênção, irmãos. Então fique em pé comigo. Fique em pé comigo. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas.
Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.